Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que mais uma vez nós estamos juntos agora estudando a lição da escola sabatina. Essa semana vamos entrar na quarta semana do terceiro trimestre desse ano e temos como título dessa semana Como Deus nos resgata. E o verso para memorizar está em Efésios 2, versos 4 e 5. Meu Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Essa semana a lição tem um grande objetivo de, no capítulo 2, mostrar como Jesus nos resgata do pecado, nos resgata da escravidão do pecado, nos resgata das mãos do nosso grande inimigo que é Satanás. E ele não só nos resgata, como ele nos dá uma orientação, uma direção para nossas vidas. Nós que andávamos mortos de forma figurativa, porque sem Cristo nós somos vivos mortos, sem Cristo nós estamos condenados e pela graça nós alcançamos a salvação. A lição também nos diz que não há nada tão arrebatador quanto uma boa história de resgate. E Paulo, em Efésios 2, 1 a 10, nos oferece uma visão bem aproximada do maior e mais abrangente missão de resgate de todos os tempos, os esforços de Deus para redimir a humanidade. Ou seja, o drama da história se intensifica pelo conhecimento de que não somos espectadores no resgate de outra pessoa, mas testemunhas do nosso próprio resgate. Todos nós dependemos do resgate de Cristo. Se permanecermos nesse mundo perdido, estamos perdidos para sempre. Por isso, meu irmão, separe um tempo nessa semana. Cada dia, meia hora para você estudar a lição, estudar a Bíblia, para que você possa estar na presença de Deus. Depois de estudar, refletir, então você vai, através da oração, falar com o nosso Deus poderoso para nos dirigir para cada dia. Fiquem com Deus e que essa semana seja uma semana promissora e que engrandeça o nosso e enriqueça o nosso conhecimento espiritual. É a minha oração por mim e por todos vós. Amém. Domingo nós vamos falar sobre mortos e enganados por Satanás. A pergunta número 1 diz: qual é a ideia principal sobre o que Jesus fez por nós? Paulo ele começa dizendo que, principalmente no verso 3, que, aliás, no verso 2 diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós andávamos em pecado, nós servíamos ao pecado, nós deixávamos que Satanás dirigisse a nossa vida. E Paulo, nesse sentido, assim, quando você é dirigido pelo pecado e que Satanás é o Senhor da sua vida, você está morto de forma espiritual e também de forma jurídica. Por quê? Porque se você permanecer morto de forma jurídica no pecado, você vai ser condenado e vai ser processado e vai perder a sua vida, a vida eterna. Não a primeira morte, a segunda morte. Então, a lição está muito preocupada com essas coisas. E no verso 3, principalmente no verso 3, ele diz assim: entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o processo da salvação começa ali. Nós cremos em Cristo, confessamos nossos pecados, somos batizados. E então o que acontece na nossa vida? Nós passamos a ser justificados por Cristo. E justificado significa que nós recebemos a justiça de Cristo. E aí a nossa vida começa um processo de santificação. E nesse processo, Paulo diz: se vocês antes estavam condenados, estavam mortos e enganados por Satanás, em Cristo vocês são salvos e libertados para uma nova vida. Uma vida que prepara cada um de nós para a eternidade. Queridos, precisamos fazer como Paulo nos orienta e como o Espírito Santo nos capacita. Viver uma vida de comunhão com Jesus. Por quê?
porque em Jesus nós somos salvos, em Jesus nós somos transformados, em Jesus nós ganhamos um novo coração. Que a minha vida e a tua vida possam ser uma bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Amém. Olá, vamos falar agora sobre o tópico iludidos por nossos desejos. É claro que muitas vezes a ilusão, ou seja, algumas coisas que consideramos como verdade, não são necessariamente verdade. E depositamos a nossa essência e o nosso desejo nessas coisas. Portanto, temos que estar em máximo sinal de alerta. Preste atenção. Lá em Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O convite que Deus nos faz, através de Jesus, é que venhamos a deixar de ser filhos da ira, ou seja, filhos tendenciosos seguindo seus próprios instintos, seus próprios desejos, e nos venhamos a nos tornar seus legítimos filhos, em pureza, em grau de espiritualidade adequado para que o nosso culto seja o quê? Um culto racional, um culto provido de paz, de uma atmosfera revigorante. E essa atmosfera revigorante só tem uma fonte, que é o próprio céu, através do seu representante, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Próximo tópico: ressuscitados, exaltados com Cristo. A humanidade muitas vezes não tem a dimensão do que significa seguir a Cristo, do que reconhecer a sua promessa, a sua dádiva de vida eterna. Portanto, à medida que Cristo, que é a fonte de vida, vier a ressuscitar os seus seguidores, dando-os vida plena, vida eterna, a partir desse momento existirá uma nova dimensão, uma nova percepção, porque as coisas velhas passaram e eis que existem novas coisas, novas perspectivas. Acompanhe comigo aquilo que está em Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Além da promessa de vida eterna, além da vida em ambiente perfeito, seja um ambiente celestial, estaremos ao lado daquele que nos resgatou, daquele que é fonte legítima de vida e vida em abundância. Portanto, sempre que nos lembrarmos da ressurreição de Cristo, da ressurreição proposta por Cristo para a raça humana, não podemos deixar de fora o fato de que, apesar de não merecermos ser valorizados, Ele nos exalta e Ele nos valoriza. Isso só pode vir de um ser superior, de um ser grandioso. Jamais deixe isso escapar de seus pensamentos. Abençoado para sempre por meio da graça. Você já imaginou, irmão, essa promessa? Você será abençoado para sempre por meio da graça. Quando Deus criou o mundo, já antes até de criar o mundo, no seu plano de salvação, ele incluiu ali a graça. Sim, porque ele sabia que era uma necessidade, porque nós, o seu povo, seríamos pecadores. Ele previu tudo isso. Então, baseado nisso, ele colocou à disposição a graça que nos salva e não nossas obras,
né? Então, os objetivos essenciais desse plano, por exemplo, entrou ali a graça, que nos traz o perdão. Veja, na medida que você é pecador, na mesma medida quando você se arrepende, você tem a graça de Deus. Sua riqueza, ela é manifestada hoje e será sempre, como eu disse, será sempre manifestada em Cristo Jesus. É importante para nós, como crentes, entender uma verdade profunda do Evangelho. Seria o caso da graça, né? Essa graça, nunca ficaremos isentos da necessidade dela. Claro que ela está à nossa disposição, mas nem por isso nós estamos isentos. Nós precisamos clamar pela graça de Deus ao nos arrependermos dos nossos pecados. Paulo considerava a graça de Deus uma fortuna insondável. Você sabe o que é uma coisa insondável? É aquilo que você tira e nunca acaba. Você usa e nunca acaba. Portanto, todo o tempo que aqui você viver, você terá essa graça disponível. Ela durará para sempre. Muito embora eu tenho que repetir aqui que nós temos, como pecadores, nos arrependermos dos nossos pecados e pedir perdão a Deus. Aí então entra a graça manifestada em Cristo Jesus. Amém? Um outro tópico da nossa lição: salvos por Deus. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ali no capítulo 2, de 1 a 10, ele destacou ali algumas situações. Primeiro, a nossa salvação é obra de Deus e não nossa. Segundo ponto, a salvação divina não se origina em nós, mas é um dom de Deus, e isso precisa ficar claro para nós. Nós falamos na lição passada que Éfeso era um centro de magia negra. Eram liderados por Satanás e por suas paixões e ilusões. Então veja que esse povo estava perdido espiritualmente, e Paulo escreveu essa carta justamente para eles descobrir um novo caminho, o caminho da salvação, baseado no plano de Deus que era para eles também. Então Paulo levava essa possibilidade de graça àquele povo totalmente perdido. Eles eram dominados por Satanás e suas paixões, sendo então filhos da ira. Sabe o que é, irmão, ser considerado filho da ira? É pesado, né? Mas Paulo estava lá, e a misericórdia de Deus também sobre Paulo, e Paulo para com eles, levando a palavra certa, levando o conforto necessário. E nos versículos de 8 a 10, ali no capítulo 2, mais precisamente, é quando Paulo fala que a salvação dos crentes, né, é uma obra divina e não humana, porque nós não temos essa capacidade, ela não se origina em nós, como eu disse, mas é um dom de Deus. Então você está cansado de saber que a salvação é pela graça, que é um dom de Deus e que não vem de nós. Amém, meu irmão? Muito obrigado por assistir mais uma vez esse pequeno trecho da nossa lição. Amém? Ao finalizarmos o nosso estudo, não podemos nos esquecer de que o plano da salvação, o plano de resgate para a raça humana, já estava previsto antes mesmo da fundação do mundo. Outro ponto bastante importante é de que a intervenção divina através de Cristo nos dá
a possibilidade de estarmos conectados com Ele, não apenas nesta vida, mas na vida futura, em ambiente celestial, em ambiente eterno. Isso deve revigorar a nossa mente, os nossos pensamentos, e nos dar um fôlego de vida diferenciado. E Cristo nos convida para fazermos parte do seu exército, do seu discipulado, porque os seus ensinos são bons. Aquilo que Ele tem para nos oferecer é sublime. Não há palavras que possam descrever a magnitude do gesto divino em direção à raça humana. Lembrando sempre que a raça humana, se for avaliar e depender de alguma coisa pelos seus méritos, não teria direito a nada, mas as dádivas celestiais, através do sacrifício de Cristo, propiciam para todo aquele que nele crê vida, e vida em abundância. Não se esqueça disso. Nos encontramos em um próximo estudo na próxima semana. Que Deus esteja abençoando você e sua família. Até lá. Tchau, tchau. Pai, me ajude a viver o Evangelho não apenas na teoria, nas palavras, mas de forma prática, dentro de casa, na vizinhança, no trabalho, na escola, por onde quer que for. Em nome de Jesus. Amém.